Me chamo Renan Santana, estou na empresa Verga Materna faz 5 anos e há 2 anos eu estou na parte comercial. Hoje eu reservei um tempo para falar para vocês sobre flancóis e ultas, diferenças, características e aplicações desses equipamentos. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, tá? A Weber é uma empresa europeia, está fundada em 1977, é uma empresa familiar, ela tem a sua sede em Quilmes, na Itália, com 3 prédios fabris na Alemanha e uma empresa 80% automatizada na Hungria. Tá? Temos diversos escritórios comerciais também ao redor do mundo, mais de 600 colaboradores. E desde 2012 a Weber está instalada aqui no Brasil. Estamos localizados em Mogi das Cruzes, São Paulo. Então nós atendemos projetistas, instaladores, clientes finais, tá? Em algumas regiões temos representantes, mas tudo é diretamente conosco lá em São Paulo. Essa aqui é uma imagem da família Weber, né? Eu sou o Walter Weber e os filhos, tá? E uma imagem da empresa também. Falando um pouco sobre a missão da Weber, né? A Weber ela tem como missão garantir uma experiência de excelência para os nossos clientes. Né? Nós visamos sempre a garantia também e a qualidade dos nossos produtos. Né? Como visão é ser um exemplo de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, com total eficácia e segurança para os nossos clientes finais. Tá? E como valores é buscar continuamente a satisfação dos nossos clientes, né? Buscando entender e atender a todas as necessidades deles plenamente. Falando um pouquinho da política de qualidade da Weber, né? Os produtos da Weber elas são para as expectações de nossos clientes com alta qualidade, confiabilidade e mão de obra especializada. Como que nós fazemos isso? Né? Atuando de forma honesta e respeitosa na formação de parcerias tanto com os nossos clientes quanto com os nossos fornecedores, né? Cumprindo requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, tá? Buscando sempre a inovação e a melhoria contínua de nossos produtos e processos, né? E desenvolvendo continuamente o capital intelectual dos nossos colaboradores. Visando então essa qualidade, o ano passado nós tivemos uma conquista, né, que foi a implantação da ISO 9001. Então, desde 2024 nós começamos a implantar a ISO 9001 e no final, 2025, e no final de 2025 nós tivemos a certificação. Com isso, nós asseguramos o funcionamento do nosso SGQ, que é onde todos os colaboradores são responsáveis por promover a qualidade e a melhoria contínua dos nossos equipamentos. Bom, falando um pouco sobre os nossos equipamentos agora, né? Nós temos a linha nacional, que são os flancóis da linha Amazul, tá? Quais são as características deles, né? Na linha Amazul, nós temos 16 modelos pré-definidos, tá? De 2 TRs a 60 TRs. Temos modelos padrões, tá? Os tamanhos dimensionais padrões, que está no nosso catálogo também. Para modelos hospitalares, temos 12 modelos pré-definidos, que vão de 2 a 20 TRs. A fixação desses equipamentos é somente por manípulos, tá? Temos opções modulares também, que seria aí, às vezes o cliente não tem um espaço que vai caber uma máquina de 10 TRs, por exemplo, com a nossa dimensão padrão não vai ser possível instalar. Nós tentamos fazer um estudo para tentar viabilizar que o equipamento consiga ser instalado nesse espaço sem prejudicar a eficiência do equipamento também. Para essa linha temos esse opcional. E a linha Amazul ela está dentro da norma DW 143 classe A e B, estanqueidade. Falando um pouco, eu destaquei uns pontos dos gabinetes dos nossos equipamentos. Temos os cantos de plástico reforçado nessa linha, os perfis são de alumínio extrudado e os painéis com espessura de 25 mm para a linha de flancóis, tá? Com PU, placas de PU, que é o poliuretano expandido, e a pintura eletrostática externa. Em casos da linha hospitalar, a pintura eletrostática também é interna. E aqui seria uma imagem do nosso gabinete já montado, tá? Para vocês terem um exemplo aqui de referência. Falando um pouquinho sobre a diferença entre a linha conforto e a linha hospitalar, né?
A linha conforto, né, ela foca no bem-estar térmico, né? As aplicações dele são em escritórios, shoppings, hotéis e salas comerciais, como supermercados ou outras áreas semelhantes. Né? Ela tem um controle padrão de temperatura e de renovação de ar e atende baixas e médias pressões. Já a linha hospitalar, ela já é um pouco mais rigorosa, então ela tem o foco no controle de segurança microbiológica, tá? As aplicações dela, como eu falei, em hospitais, para centros cirúrgicos, UTIs, entre outras áreas no hospital também. Ela tem um controle mais rigoroso de pressão diferencial, filtragem absoluta e renovação de ar, diferente da linha conforto, trabalhando com pressões médias ou superiores e atendendo os requisitos da NBR 7256 de 2021. Aqui são alguns exemplos de máquinas nossas instaladas, tá? Eu separei 2 exemplos aqui. Temos o Hospital AC Camargo em São Paulo, nós trabalhamos frequentemente com eles, tá? Então aqui seria uma linha Mazul que está instalada, se eu não me engano, desde 2021. E esse equipamento ele tinha um diferencial que ele é modelo downflow, né? Onde a gente precisava que o insuflamento fosse por baixo. Então não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui tem a rede de luz saindo por baixo do equipamento. A parte da automação não foi realizada pela VEG, mas atualmente conseguimos mandar também com a automação se o cliente precisar. Tá? E outro exemplo seria o Hospital Novo Gama, em Goiás. Tá? Esse equipamento já tinha um diferencial, porque no projeto o cliente ele precisava de dupla serpentina. Então nós fornecemos o equipamento com a serpentina de água gelada e a serpentina de expansão direta. Era uma diferente da outra, né? Em sequência. Falando um pouquinho sobre as nossas lutas agora, que é da linha Diver. Né? Essa linha ela já é importada, nós importamos os perfis, os cantos e alguns componentes. Tá? Então a luta da linha Diver ela já é projetada sob demanda para altas vazões e pressões. Tá? Ela é 100% modular, então cada projeto é exclusivo, a gente não tem um padrão para esse equipamento. A fixação dela também pode variar, pode ser por manípulo, ou maçaneta, ou chave quadrada, aí fica opcional do cliente. Tá? A montagem dela é sem parafuso, então é uma montagem bem simples por fixação. A gente coloca o painel, tem uma trava, a gente só faz só trava o painel ali sem parafuso, sem nada. Então é fácil até na nossa montagem, na produção mesmo, ou em alguma manutenção no local também. O gabinete tem o certificado, por a gente importar o perfil, né, e tudo mais, ele tem o certificado alemão também. E esse equipamento está dentro da linha W43 classe C e D, tá, de estanqueidade. Destacando alguns pontos do gabinete, essa linha nós temos 2 opcionais. Então nós temos o canto em plástico, tá, de alta resistência, ou alumínio anodizado. Tá? Os perfis são de alumínio com espessura de 65 mm e o sistema thermal break. E os painéis são de 40 mm com opções em PU também, igual a linha Mazul, ou Nudge Wash, que além de fazer o isolamento do painel, também é acústico. Tá? E esse seria um exemplo da nossa linha Diver. Tá? Então aqui nesse caso vai estar com maçaneta, a chave quadrada, tem o opcional com visores, iluminação interna também, tudo vai de projeto para projeto do cliente solicitado. Falando um pouco sobre o thermal break, né? O thermal break é uma tecnologia única no Brasil. Ela consiste no quê? Né? É um perfil de plástico feito de poliamida com 25% de fibra de vidro que é instalado entre os perfis de alumínio, que seria esse perfil preto aqui, ó, que vocês podem ver aqui na imagem aqui. Então ele serve para evitar a ponte térmica do equipamento, que seria o quê? Não deixar que tenha condensação tanto nos perfis quanto painéis ou outras partes do gabinete da nossa UPA. Tá? Mas por quê, né? Por que usar esse sistema? Né? Por causa dos problemas que eles podem causar. Né? A ponte térmica ela reduz a resistência térmica, né? Permitindo maior transmissão de calor e aumentando a carga térmica de refrigeração no verão ou de aquecimento no inverno. Tá?
Então, com isso, vai ter um aumento do custo de energia relacionado à climatização daquele ambiente onde ela está instalada. Fazendo uma breve comparação de transferência de calor, numa temperatura externa de 35 graus, né, com uma temperatura interna de 8 graus, comparando os três tipos de perfil aqui, o perfil comum ele tem 0% de perda, né, de redução de perda de energia. No caso do perfil com poliuretano injetado, ele reduz de 1 a 4%. Já com o thermal break, esse sistema, ele já reduz mais de 80%. Para vocês verem a diferença, né, no final, aí, na conta do mês, para o cliente até poder analisar. Falando um pouco sobre o que são as UTAs, tá? Agora. Bom, as UTAs, que são as unidades de tratamento de ar, elas são equipamentos de grande capacidade, responsáveis por captar o ar externo e promover a renovação do ar interno. Com isso, eles garantem a qualidade, segurança, pureza do ambiente ou dos processos industriais. Temos várias aplicações para essa linha, eu destaquei duas aqui, que uma delas seria a linha hospitalar, tá? Que ela serve fazendo o quê? Né? Ela renova o ar constantemente para evitar a contaminação tanto dos pacientes quanto dos profissionais que estão trabalhando ali no hospital. Um outro exemplo seria para a indústria alimentícia, que é a garantia da fabricação de determinado produto ali no processo. E temos outros exemplos, né, que seriam aeroportos, farmacêuticas ou outros setores, outras áreas aí semelhantes. Destaquei também um exemplo de algumas UTAs que estão instaladas, tá? Então, primeiro temos duas na UBS no Morro de São Paulo. Elas eram de 40 TRs cada uma, com expansão direta também, tá? No caso, a condensadora nós não fornecemos, mas nós trabalhamos com expansão direta também, tá? Temos o Hospital AC Camargo, temos bastante equipamentos lá, como eu falei anteriormente. Essas UTAs já estavam atendendo o centro cirúrgico, então temos, se não me falha a memória, 15 UTAs lá instaladas. E por fim, temos a Pampa Seropédica, no Rio de Janeiro. Essa nós fornecemos no ano passado, tá? Era para uma parte do processo de fabricação de pão e era uma UTA de 50 TRs. Tá? Bom, um pouco dos componentes que nós trabalhamos nos nossos equipamentos, né? Começando pela serpentina ou os trocadores. As serpentinas, elas são os trocadores de calor usados em sistema de climatização, né? Para resfriar ou aquecer o ar que passa por elas. Então nós temos três tipos aí principais de serpentinas. Tá? A primeira seria de resfriamento, que ela utiliza a água gelada ou fluido refrigerante para reduzir a temperatura do ar. Também temos a de aquecimento, que ela usa água quente ou vapor para aquecer o ar. E a de expansão direta, que eu mencionei, né, no caso das outras que nós utilizamos, que ela encontrar sistema de refrigeração, onde o fluido refrigerante evapora dentro dos tubos, absorvendo o calor. Então nós fabricamos as serpentinas também, tá? Interno, esses modelos que eu citei, de água gelada, água quente, expansão direta, tá? Com tubo de meia nós fabricamos elas. Temos os modelos padrão também, os tamanhos padrão, mas também fazemos sob medida, tá? Não só para os equipamentos, mas também para uma reposição. Às vezes tem muito tempo que o equipamento está instalado e precisa fazer uma troca só da serpentina em vez de trocar o equipamento todo. Nós também fazemos esse tipo de trabalho. Temos os ventiladores, né, que eles servem promovem são responsáveis pelo movimento do ar dentro dos equipamentos, dos controles ou das UTAs. Né. Trabalhamos com esses três modelos, que seria o Siroco ou o Limit Load, que é com policorreia, né, motor AC, o Pleno Fan, que é com motor AC já acoplado direto no motor, e o ventilador EC. Basicamente são esses três modelos que nós trabalhamos atualmente. Tá? Falando um pouco dos filtros de ar que nós utilizamos, né? Os filtros de ar são essenciais para a qualidade do ar no ambiente. Então nós trabalhamos com o filtro G4M5. Geralmente utilizamos somente eles na linha conforto. Geralmente o pessoal, a especificação é G4 ou M5, que são os filtros grossos, né? G4 é o filtro grosso e o M5 filtro médio. Eles retêm as partículas maiores, como poeira, fuligem, sendo usados como pré-filtros. Tá?
Temos os filtros classe F, né, F7, F8, F9, que são os filtros finos. Eles já capturam partículas menores, como pólen, esporos de mofo, garantindo aí um ar mais limpo para o ambiente. E por fim, a filtragem EPA, né, que é o H13, H14, que são filtros absolutos. Então, eles removem até 99,97% das partículas ultrafinas, incluindo as bactérias e vírus, né? Então, são bastante aplicados em hospitais, tá? E salas limpas, onde você precisa daquele ar bem tratado. Um outro componente que utilizamos nos nossos equipamentos é o suporte de aquecimento, né? As resistências alertadas são dispositivos de aquecimento utilizados para elevar a temperatura do ar, tá? Na climatização. Porém, quando ela é instalada após a serpentina, ela auxilia na desumidificação do ar, tá? Reaquecendo o ar resfriado e removendo o excesso de umidade, quando necessário. O interessante é que nós desenvolvemos uma fórmula aqui, os filtros, o padrão nosso, o saque a gaveta, né, para você poder fazer a manutenção ou a troca. No suporte de aquecimento nós fizemos a mesma tentativa. Desenvolvemos no decorrer do tempo, então o suporte de aquecimento, nós fizemos um sistema que também conseguimos sacar ele para fora para poder fazer uma manutenção. Às vezes queimou uma das resistências só, então você consegue sacar o suporte, colocar numa bancada ou algo do tipo, fazer a troca, a manutenção ali, sem precisar ficar dentro do equipamento, tá? O suporte atualmente nós fazemos de chapa de alumínio e as resistências aletadas são de tubo de inox mesmo. Um outro componente que utilizamos é o tanque de umidificação, né? Que ela é utilizada como o tanque é instalado ao externo do equipamento e ele é conectado nesse tubo difusor que vai aqui no mesmo módulo da serpentina, após o suporte de aquecimento. Então, por meio dessa conexão do tanque com o tubo difusor, nós conseguimos mandar o vapor para o sistema e controlar a umidade do equipamento. Também fornecemos somente o tanque, tá? Em alguns casos, o cliente quer colocar a umidificação na rede de duto, nós também conseguimos fornecer o tanque com o duto e um difusor dentro para poder mandar o ar na rede de duto, o vapor na rede de duto. No mesmo caso do aquecimento, também fornecemos gavetas de aquecimento para a rede de duto. Quando não vai o aquecimento do equipamento, conseguimos fornecer também para poder instalar na rede de duto dele. Aqui já seriam componentes internos para a linha diver, né, para as dutas, que seria a roda entálpica, né, ela gira lentamente entre o ar de exaustão e o ar externo, absorvendo o calor e a umidade, tá, fazendo essa troca. E também os trocadores de placa, né, que são placas paralelas fixas, que separam o fluxo de ar, realizando a troca térmica apenas pelo ar sem controlar a umidade. Então nós também temos esses dois componentes que conseguimos trabalhar com as dutas, tá? Alguns dos softwares que nós usamos na nossa empresa, tá? Vou citar alguns para vocês brevemente. Então temos o ArcCalc. O ArcCalc é um software de selecionamento que nós utilizamos. Então quando o cliente entra em contato com o comercial, solicitando uma cotação, nós utilizamos esse software para poder selecionar o equipamento de acordo com as especificações que o cliente passou. Nesse caso aqui era uma UTA, né, a linha diver, então ela tinha a filtragem inicial aqui, serpentina, roda entálpica, o ventilador inferior e o superior, que era o PeloFan, que é aquele que eu citei com o motor acoplado no rotor já, tá bom? Essa UTA foi a que nós fornecemos para o aeroporto do Galeão, no galpão de cabine de pintura deles lá. Então aqui nós conseguimos inserir qualquer acessório, visor, lâmpada UV, filtragem em bolsa, plissado, double deck, né, 2 andares, equipamento 2 andares, conseguimos ter uma flexibilidade boa dentro desse software para poder gerar o orçamento. Temos o AMK, que ele já é exclusivo para a construção dos equipamentos da linha Amazon somente, que é a linha nacional, tá? Então ele permite o dimensionamento e a distribuição dos componentes pré-selecionados e depois ele gera a ficha de produção com a lista de materiais, né, a serem utilizados no projeto. Então isso já agiliza mais o nosso processo de fabricação também.
Temos o Ramenbal. O Ramenbal ele já é um software exclusivo para a linha de Utah. Nós utilizamos somente para a linha Diver. Então ele também tem o mesmo sistema, tá? Ele permite o dimensionamento e a distribuição dos componentes, né, garantindo aí que dê tudo certo na montagem. E ele gera também a ficha de produção, logo em seguida, para nós podermos disparar para a produção, já para a fábrica poder produzir. Esse EOTech já é um software para serpentinas, né? Então, nós utilizamos para a construção das serpentinas. Então, ele permite o dimensionamento e a configuração das serpentinas de acordo com a necessidade do cliente. Como eu falei, nós temos já as dimensões padrões, tem até no nosso catálogo também, só que em alguns casos que é uma troca, uma substituição que o cliente precisa, nós também fazemos o estudo para poder adaptar a serpentina e atender o mais próximo possível do que o cliente precisa. Como tem os fabricantes que trabalham com outros tipos de diâmetro de tubo, então pode ter uma variação ali de comprimento, de altura, porque como eu falei, nós só trabalhamos com tubo de meia, né? É padrão nosso. Mas tem outros fabricantes que trabalham com outras dimensões, então pode ter uma variação quando nós vamos, por exemplo, botar uma serpentina para uma troca de um equipamento que não é da velha, por exemplo. Tá? E ela também, esse software garante aí a precisão e eficiência de fabricação. No final, ele gera a ficha de produção dos coletores também, otimizando aí o processo. Então, ele serve para contribuir na fabricação de serpentina com alta qualidade e desempenho adequado. O AutoCAD já é um software mais familiar, né? Então nós utilizamos ele geralmente mais de imediato para os desenhos de aprovação. Então o cliente aprova a proposta, nós já entramos na parte de selecionamento, né, os datasheets e desenho técnico. Então nós já utilizamos mais o AutoCAD para elaborar aí os desenhos técnicos 2D. Também ajuda a facilitar na visualização da montagem dos equipamentos e ele é essencial na conferência das medidas e, se necessário, nos ajustes antes da fabricação. O SolidWorks, né, ele também tem o mesmo conceito do AutoCAD, porém ele serve para a modelagem 3D dos equipamentos, né? Permite a visualização também e ajuda nos ajustes e verificação dos componentes antes da fabricação. Gera também as vistas técnicas que facilitam na montagem. Também conseguimos disponibilizar o 3D, alguns clientes às vezes pedem o 3D do equipamento para poder colocar no projeto e afinar mais as dimensões e tudo mais que ele vai precisar instalar junto ao nosso equipamento. Bom, para concluir, né, eu vou fazer só uma comparação entre a linha Amazon, né, o São Boys, e as Ultras, tá? Então, as características, como nós falamos, a função principal dos fancões hospitalares é o controle de temperatura, filtragem de pressão para as áreas hospitalares. No caso das Ultras, ela já faz o tratamento completo e a renovação do ar. Tá? Então, garante a qualidade e a pureza do ar em ambientes críticos. Tá? Por isso que ela é mais utilizada em salas limpas, centros cirúrgicos, tá? Ou em alguns processos alimentícios, como eu citei. As aplicações, né, dos fancões hospitalares, né, são as UTIs, centros cirúrgicos, outras áreas hospitalares, e as UTAs, elas já servem para salas limpas, indústrias farmacêuticas, que nós trabalhamos bastante, e alimentícios ou aeroportos, como eu citei, no aeroporto do Galeão. O controle do ar, né? Os fancões hospitalares, eles fazem o controle de pressão diferencial, filtragem avançada e renovação de ar. Já as UTAs, elas fazem o controle mais completo, controle de umidade, recuperação de energia, que é o caso quando se trabalha com a roda entálpica ou com o trocador de placas que eu citei, e faz a renovação total do ar. Tá? É a diferença entre a UTA e o fancói também. Capacidade de vazão desses equipamentos. Os fancóis trabalham com pressões médias ou superiores, porém em sistemas mais localizados. As UTAs elas já são projetadas para altas vazões e pressões, atendendo áreas grandes ou sistemas centralizados, por ser um equipamento mais robusto também. A configuração do equipamento, né? Então, a Amazon, como eu falei, tem modelos pré-definidos, mas também pode ser adaptados sob medida. Já a UTA é totalmente modular e projetado sob demanda.
E as normas que elas atendem, né? Ali na Amazon, os fancóis atendem a NBR 7256 de 2021, vai ficar um ADW 43 classe A e B para ambientes hospitalares. As UTAs atendem as mesmas normas hospitalares, só que com maior capacidade de tratamento e renovação de ar. E, além da classe A e B, que a Amazon atende, da ADW 43, ela atende a classe C e D. Então, o que vai mandar mais com o equipamento, para o projeto, é as especificações mesmo que o cliente nos envia. Às vezes, um Concorde já é o suficiente, não precisa entrar com a U, porque, como eu falei, por ser um equipamento mais robusto, é uma linha premium nossa, ela já é um pouco mais cara. Então, em determinados casos, o Concorde já atende e não necessariamente precisaria entrar com a própria multa em si. Destaquei também algumas referências que nós temos de alguns clientes que nós já trabalhamos, tá? Então temos o São Brás, Nestlé, Grifos, a L'Oréal, a Libs Farmacêutica, a Redditor, que nós trabalhamos, tá? Para vocês terem aí uma ideia com os clientes que nós temos também. Bom, vou deixar o meu contato para vocês, tá? Quem não visitou a nossa mesa ainda, tiver um interesse de ir lá também estou com uma amostra do perfil que eu citei com o Thermal Break, o isolamento que nós utilizamos para vocês poderem dar uma olhada, tem os nossos catálogos lá, então vai ser um prazer recebê-los lá também. Tá? Eu vou deixar esse espaço para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, pode ficar à vontade. Nós temos também outros equipamentos, tá? Hoje eu separei somente os fancóis e as lutas para falar com vocês, mas temos outros equipamentos como caixa de ventilação, fancoletes, modelos built e outros acessórios. Bom, gostaria de agradecer a todos então, um ótimo evento.